pouquinho de forma construtiva. Então, a gente tem 4 formas construtivas. A gente tem o bloqueado passante. E o que é o bloqueio e para que serve? Então, bloqueado passante, livre passante, bloqueado cego e livre cego. Então, o anel de bloqueio, nesse caso que a gente pode enxergar da forma amarela, ele está prendendo o anel externo do rolamento na tampa. Então, por convenção, todas as caixas que estiverem do lado do acionamento serão bloqueadas. Todas as caixas do lado oposto ao acionamento serão livres. As caixas que estiverem no acionamento terão tampa passante. O lado oposto poderão ser passante ou cega. Toda montagem tem que ser com uma caixa bloqueada e com uma caixa livre. E por que isso? Porque a gente tem dilatação do eixo, né? O eixo esquenta e dilata. Então, forçosamente, eu vou direcionar a minha dilatação para um lado que é o lado de saída, que é o lado oposto ao do acionamento. Então, se eu faço isso no eixo do acionamento, se eu tiver um acionamento, um outro conjunto de mancais, lá na cauda da correia, por exemplo, então, o mancal que ficar do lado do acionamento, esse mancal deverá ser bloqueado. O lado oposto, livre. Ele pode ser passante ou cego. Tá? Se eu tiver, por exemplo, um sensor, ele vai ser passante. Se o eixo não passar, ele vai ser cego. E acima do tamanho 56, ele não usa, as nossas caixas não usam anel de bloqueio. O bloqueio é realizado nessa condição pela tampa. Então, a própria tampa, vai ter um comprimento um pouquinho maior e que vai fazer esse papel do anel de bloqueio. Então, o bloqueio para as caixas acima do tamanho 56 são feitas pelos bloqueios das tampas e não pelo anel. Então, aqui eu tenho uma figura do bloqueado passante, que fica no acionamento. Eu tenho aqui um livre passante, a gente vê que não tem o anel. Eu tenho aqui um bloqueado cego, nesse caso ele tem um anel de bloqueio e tem uma tampa cega. E eu tenho o livre cego. Né? Então eu vou ter uma tampa cega e sem anel de bloqueio. Então eu posso montar ele bloqueado cego com livre passante. Eu posso montar o bloqueado cego com livre cego. Eu posso montar também o bloqueado passante com livre passante. E o bloqueado passante com livre passante. Aqui eu tenho um passante e um cego.